Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Engrandecido, Senhor, seja teu santo nome, Pai. Tu és digno, Senhor. Tu és santo. Tu és merecedor de toda a honra e toda a glória. Ainda, Senhor, que nós possamos dar o melhor, Senhor, não seria suficiente para te exaltar. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estar em Tua presença nessa noite. Como é bom, Senhor, ver os dons em operação, Pai. O dom do louvor, Senhor, em nosso meio, Pai. Como é bom ver isso, Senhor. Oh Deus, recebe, Pai. Recebe, Senhor, a nossa adoração nessa noite. Como um cheiro suave diante de Ti, Senhor. Aleluia. Oh Deus. E agora, quando nos aproximamos da Tua santa e bendita palavra, Senhor, que o Teu grande Espírito Santo, Pai, possa vir entre nós e falar a cada coração, Senhor. Oh Deus, unge, Senhor, os meus lábios, que irei falar a Tua palavra, Senhor. Unge os ouvidos da congregação, Senhor. Unge cada coração com Teu Espírito Santo nessa noite. Que possamos receber a palavra, Pai. Oh Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, perdoa-nos, Senhor, das nossas falhas, das nossas ofensas, Senhor. E ajude a cada um de nós, Pai, nessa noite, dar um passo mais perto de Ti, Senhor. E que possamos sair daqui testificando, Senhor, de que verdadeiramente o Senhor tem falado aos nossos corações. No nome santo e precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que Deus continue abençoando, irmãos. Amém. É bom estar na presença de Deus, né? Convido os irmãos para nós lermos a palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 3. O Evangelho de João, capítulo 3, verso 26 ao 30. Glória a Deus. Ele é maravilhoso, né? A palavra nos diz, né? Isaías, Deus por meio de Isaías disse: o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, né? Glória a Deus. A palavra nos diz o seguinte: e foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém? Pode se assentar, irmãos, que o Senhor Deus abençoe a leitura de sua palavra.
Eu gostaria de meditar essa noite, irmãos. Não sei se 10, 15, 20 minutos, ou não sei quanto tempo. Mas o pequeno título que eu dei aqui, parte da Escritura, é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Cristo é a figura central do Evangelho. Todas as Escrituras tratam de Cristo, da pessoa de Cristo. E qualquer pessoa, coisa que tire o lugar de Cristo é um anticristo. E isso nos remete à mensagem, creio que é a mensagem Apocalipse 5, a primeira parte, a mensagem A Serpente Ferida, em que irmão Brana, se não me falha a memória, é essa mensagem. O irmão Brana fala ali que sobre as pessoas que estavam dizendo que ele era Jesus. E ele diz: eu tenho lutado tanto, tenho me esforçado para ser um verdadeiro servo de Cristo, e estão tentando fazer de mim um anticristo. Quer dizer, estavam tentando colocar o irmão Brana numa posição que não era dele, no lugar de Cristo. E ele disse, isso seria fazer dele um anticristo. Então, qualquer coisa que tome o lugar de Cristo é um anticristo, ou seja, é contra Cristo. E nós temos que ter isso em mente, que nenhuma pessoa, nenhum objeto, nenhuma coisa, nem nada pode tomar o lugar de Cristo em nossas vidas. Porque Cristo é o centro. Jesus, a pessoa dele, é o centro do Evangelho. E se nós olharmos pelas Escrituras, nós vamos ao livro de Apocalipse, quando João esteve na ilha de Patmos e teve aquela visão, no capítulo 4 de Apocalipse, ou é no primeiro capítulo, agora me perdoe, quando ele teve ali, creio que é no capítulo 4, que ele teve aquela visão, ele disse, e eu vi o céu, e vi um trono, e um assentado sobre o trono. E mais adiante ali ele fala, creio que ele disse, e ao redor do trono haviam 24 tronos. E aqueles que estavam sentados naqueles 24 tronos, disse o irmão Brana, eram 12 profetas e 12 patriarcas. Amém? E a Bíblia nos diz que eles se inclinaram diante do trono. E eles deram glória para aquele que estava sentado no trono, no meio do trono. Ou seja, Cristo. Então veja, nem um apóstolo, nem um patriarca, nem um profeta, ninguém pode ofuscar a glória de Cristo. E João, sabendo disso, João sendo um profeta, e sabendo quem ele era, e sabendo quem Jesus era, ele disse, eu já falei para vocês que eu não sou o Cristo. E ali ele nos diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Se João, sendo, irmãos, o precursor da primeira vinda de Cristo, falou que era necessário que ele diminuísse para que Cristo aparecesse, da mesma maneira o mensageiro da segunda vinda de Cristo também. Mas o que nós vemos muitas vezes é uma tentativa de colocar o irmão Brana em destaque e deixar Cristo de lado. E isso é errado, porque Cristo é a figura central do Evangelho. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu curador, Ele é tudo para mim. Aleluia. Eu estava ouvindo hoje pela manhã uma mensagem do irmão Brano, um áudio do irmão Brano, ou fita, como as pessoas às vezes gostam de se referir, em que a mensagem, a marca da besta,
que ele estava falando sobre a igreja romana. A igreja romana, eles colocaram um substituto. Eles tiraram Cristo e colocaram o Papa no lugar. Está vendo? E ali ele até mesmo tem uma coroa escrita Vicarius Filii Dei, que significa no lugar do Filho de Deus. E esse é o próprio anticristo, de acordo com Tessalonicenses, ali onde fala sobre o homem do pecado, o iníquo, aquele que há de se manifestar um pouco antes da vinda de Cristo. Então veja, esse é o próprio anticristo. E então a igreja romana, eles colocaram substitutos. O Papa no lugar de Jesus, substituíram o batismo no nome de Jesus Cristo por um batismo em títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Substituíram, disse o irmão Brana, o Espírito Santo pela hóstia na Eucaristia e assim por diante. A ponto de que você quase não encontra escritura, não encontra a Bíblia que respalde as doutrinas católicas. Agora, Roma, ela teve sua origem no paganismo. Eu quero ir calmamente aqui, irmãos, não é uma pregação propriamente dita, é uma meditação, um ensinamento. Não que eu queira ser um ensinador, mas é naquilo que Deus me dirigiu nessa noite. É meditar um pouquinho aqui. Então sempre houve, através de Roma, uma tentativa de substituir as coisas espirituais pelas coisas naturais. Eles não entendiam, disse o irmão Brana, como podia aquele homem cristão se colocar em pé e orar para um Deus invisível. Por isso eles colocaram as imagens. E aí então eles desceram Júpiter e colocaram Pedro, desceram Vênus e colocaram Maria, e assim por diante. Então veja, mas na igreja moderna, na chamada igreja cristã moderna, também houve uma substituição. Houve uma substituição do quê? Substituíram o nascer de novo por unir-se à igreja. Substituíram o batismo do Espírito Santo pelas sensações. Substituíram o doador dos dons pelos dons. E assim vai. Mas veja, João, ele era um profeta, ele tinha um entendimento espiritual. E tendo esse entendimento espiritual, ele olhou e ele disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. E eu pergunto nessa noite, irmãos, para cada um de nós, também não é necessário que eu diminua para que ele cresça na minha vida? Que o irmão diminua para que ele cresça na sua vida? Individualmente, cada um de nós também é necessário que eu diminua para que Cristo possa crescer e aparecer nas nossas vidas. Amém? Só há uma maneira de Jesus aparecer, é quando nós saímos de cena. O irmão Brana fala em algumas mensagens, ele diz assim, sou eu quem estorvo a Deus. É o William Brana que estorva a Deus. O William Brana, ele disse, é o meu maior inimigo. E eu posso dizer particularmente, sou eu que estorvo a Deus. Eu sou o meu maior inimigo. Sou eu que muitas vezes impeço que Deus me abençoe no culto. Está vendo? Sou eu que preciso diminuir para que Deus possa aparecer. Amém, irmãos? Vocês estão conseguindo acompanhar? Estão conseguindo compreender a mensagem? Aleluia! Agora, para que Cristo possa aparecer, nós temos que diminuir. E isso vai contra a própria natureza humana. Por quê? Porque o ser humano, irmãos, o ser humano por si, ele gosta de ser reconhecido. Ele gosta. Ele gosta de receber um elogio. Eu duvido a pessoa que não gosta de ser elogiada. Eu duvido.
Então o ser humano ele gosta de ser elogiado, de ter um destaque, de aparecer. Está vendo? Mas João disse, é necessário que eu diminua, para que Cristo cresça. Está vendo? Nós temos que ir contra essa natureza, temos que ir contra esse desejo, contra esse pensamento. Tudo quer viver. Está vendo? Tudo quer viver. Tudo luta para viver. Mas temos que morrer para que Cristo possa viver. Você pega uma planta ali, você derruba uma árvore. Se uma árvore cai com o vento, pode ver que a tendência é ela tentar sempre se erguer, crescer para cima. O galho que brotar ali vai crescer para cima. Está vendo? Você pega ali um animal, quando você vai... O pessoal da lida, da roça, vai matar um porco, uma ovelha, um gado. Ele quer viver, ele berra, ele grita. Ele está lutando para viver. Ninguém quer morrer. Todos estão lutando para viver. Mas para que Cristo possa viver em nós, nós temos que morrer. Temos que desaparecer, temos que sair de cena, para que Ele possa aparecer em nossas vidas. Estava conversando ali atrás com o pastor Ariel, né, um pouco, nós trocamos algumas palavras, umas ideias ali. Está vendo, irmãos, o amor de Deus, para que nós possamos amar, é necessário que nós nos amemos uns aos outros. Mas nós mesmos, de nós mesmos, não temos condição. Temos a condição de amar o nosso filho, nosso irmão, alguém que é sangue do nosso sangue, mas às vezes o estranho é difícil de nós amarmos. Mas para que nós possamos amar as outras pessoas, é necessário que Deus venha através de nós e se manifeste nesse amor. É Deus amando através de nós. Está vendo? Aleluia! Então veja, Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Ora, não era mais Paulo. Na carta aos Romanos, creio que é no 7 de Romanos, né, que ele fala ali, miserável homem que sou. É isso, né? Ele disse, eu sei que bem nenhum habita em mim, ou seja, na minha carne. Mas depois no capítulo 8 ele diz, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A fome, a nudez, a morte, a vida, nada nos separará. Por quê? Porque ele disse, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Aleluia. Na mensagem A Repentina e Secreta Ida da Igreja, estava lendo ela também hoje à tarde, o profeta nos fala daquele homem que chegou, diz que um homem chegou para o pastor de uma igreja uma vez e disse, pastor, eu posso dar meu testemunho? Eu aceitei a Cristo ontem à noite. E aí então, diz que o pastor disse, que bom, nós ficamos felizes por isso, fulano. Ele disse, eu sei que você tem sido uma pessoa, não quero ferir os seus sentimentos, mas eu sei que você tem sido uma pessoa perversa, você tem feito mal para a sua família. E eu fico feliz que você tenha aceitado a Cristo. Mas me diga, qual das mensagens que eu preguei, ou qual dos hinos que foi cantado, qual dos louvores que foi que te converteu, que fez com que você aceitasse a Cristo? E aí então ele disse, olha pastor, eu aprecio muito as suas mensagens, e eu gosto muito dos cânticos, porque tem bons cânticos, mas não foi nenhuma das suas mensagens, não foi nenhum dos hinos que cantaram na igreja que me fez aceitar a Cristo. Aí ele disse, mas sabe o que foi, pastor? Eu trabalho com um homem e ele é um cristão. E eu tenho xingado ele, chamado de santo rolador e ferido ele com palavras. Mas ele nunca me fez nada. E ele tem permanecido como um verdadeiro cristão. E o agir dele, pastor, fez com que eu desejasse ter o mesmo Deus que ele tem. Então veja, irmãos, uma vida completamente rendida a Deus.
Aquele homem, aquele irmão, ele tinha saído de cena. E Cristo estava aparecendo na vida dele, ao ponto em que o seu testemunho conduziu outra pessoa para Cristo. E é disso que se trata o Evangelho. É mostrar Cristo para as pessoas. E muitas vezes, irmãos, Cristo não é mostrado apenas nas nossas palavras. Às vezes é sem palavras, é através de um testemunho, é através do agir. Aleluia! Veja, e aí então ele conduziu uma alma para Cristo, sem palavras. Sem palavras. Por quê? Porque ele havia saído de cena e Cristo estava aparecendo na vida dele. Que Deus nos ajude a cada um de nós, irmãos, que possamos chegar nesse ponto em que alguém possa se sentir desejoso de aceitar a Cristo por ver a nossa vida, por ver a maneira como nós vivemos, como nós nos conduzimos. Aleluia! Nós precisamos sair de cena para que Cristo apareça. Está vendo? Quando eu venço a mim mesmo, irmãos, aí então eu venci o meu maior inimigo. Está vendo? Quando eu venço a mim mesmo. Mas é necessário todos os dias. Todos os dias. Eu estava pensando esses dias. Às vezes, nós pensamos que, vamos dizer assim, depois que a pessoa recebeu o Espírito Santo, que é um cristão, ele não vai mais cometer falhas. Está errado. Um homem que tem o Espírito Santo, uma mulher que tem o Espírito Santo, ele erra. Ele está sujeito a errar. Está vendo? E nós olhamos para Pedro. Muitas vezes, nós dizemos, ora, quando Pedro negou Jesus, ele não era convertido. De fato, ele não era convertido ainda. Jesus disse, quando tu te converteres, confirma os teus irmãos. E aí então ele foi no Pentecostes e foi cheio com o Espírito Santo. E aí nós dizemos, e aí então aquele que negou a Cristo, depois morreu e disse, não sou digno de morrer como o meu Salvador. E aí pediu que crucificasse ele de cabeça para baixo. Isso nos leva a pensar, irmãos, que Pedro não errou mais nenhuma vez a partir do Pentecostes. Mas ele errou. A Bíblia nos fala que ele errou. Paulo nos diz que Pedro errou. Quando eles estavam entre os gentios, Pedro estava feliz ali comendo, bebendo com os gentios. Aí de repente chega alguns irmãos da parte de Tiago e dos da circuncisão, e aí então Pedro começou a se separar, começou a sair de lado. E aí então Paulo disse, eu lhe resisti na própria face ali. Eu repreendi porque ele era repreensível. E então Paulo diz que ele disse, Pedro, tu sendo judeu, não vive como judeus, quer obrigar os gentios a viverem como judeu? Em outras palavras, ele me perdoe se eu não estou citando certo, mas esse é o sentido. Então veja, Pedro cometeu seus erros. E nós falhamos diariamente, irmãos, mas isso não significa que nós não somos cristãos. Mas é necessário todos os dias negar a si mesmo. É necessário todos os dias nós ir desaparecendo aos pouquinhos. Um pouquinho a cada dia desaparecendo, nos despindo dessa natureza humana, para que Cristo possa aparecer. É uma vida diária de renúncia. Essa semana até eu publiquei ali, acho que alguns irmãos até viram, muitas vezes nós queremos ser como Davi, vitorioso como Davi. Matou um urso, matou um leão, matou um gigante, teve grandes vitórias. E nós nos espelhamos em Davi e queremos ser como Davi. E é uma boa coisa. Está vendo? Mas muitas vezes não queremos seguir o exemplo de Cristo. As pessoas, quando Cristo diz assim, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e segue-me. Está vendo?
É bom vencer, é bom estar em destaque, é bom ver ser elogiado, é bom ser vitorioso. Davi foi elogiado, as mulheres começaram a cantar ali, Saul matou seus milhares e Davi matou suas dezenas de milhares. Oh, Davi, grande Davi. E é bom ser. Mas aí então Jesus diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue. Está vendo? E isso é para mim, é para cada um de nós. É para cada um de nós. Esse exemplo de Cristo. E aí então nós vemos ali que a Bíblia nos fala que Sansão, na sua morte, matou mais homens do que ele matou durante toda a sua vida. Na sua morte. Quando ele disse ali, que morra eu com os filisteus. Disse o irmão Brana, aquela foi sua maior vitória. E aí então, quando nós dizemos que morra eu, que morra o meu eu, o meu ego, os meus sentimentos, os meus pensamentos, que morra junto com tudo isso aí, mas que Cristo vive em mim, que Ele possa viver através de mim, falar através de mim, aleluia, testificar através de mim, cantar através de mim, como nós vimos aqui. Quem foi o irmão que cantou ali? O irmão Ramon, e qual foi a outra pessoa que cantou? O outro hino? A irmã Suzimar. Que coisa maravilhosa ver um dom bem colocado, um dom ali sendo exercido. Está vendo? Que coisa maravilhosa. Isso é Cristo sendo expressado, é Deus cantando através de você. É Deus vindo através da pregação e falando para a igreja. É Deus através do líder de cântico. É Deus, tudo é Ele, Ele é a figura central. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Sem mim nada podeis fazer. O pregador pode vir e fazer suas anotações, pode citar a Escritura, mas se o Espírito Santo não vivificar no seu coração, irmão, irmã, você sai da mesma maneira que você entrou. Se o Espírito Santo não vier em você de casa, desejando ouvir Deus, você sai da mesma maneira que você entrou. É Ele em você, é Ele em mim, é Ele em cada um de nós. Aleluia. Eu lembro de uma pregação do pastor Joel Nintes. Ele disse, irmão, você acha que Noé tinha condição de construir a arca? Não era Noé, era Deus em Noé. Você acha que Sansão tinha condição de matar filisteus com um pedaço de osso seco de uma jumenta? Era Deus em Sansão. Era Deus em Davi, era Deus em cada um dos profetas, e é Deus na igreja. É Deus em mim, é Deus em você, é Deus. Por isso é necessário que eu diminua para que Ele cresça. Aleluia. Eu gosto disso, irmãos. Eu gosto quando Deus vem e nos dá instrução. Aleluia. Agora Cristo disse, Jesus disse, não seja a minha vontade, mas a tua. Quando ele estava ali no jardim do Getsêmani, né, orando ali, ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Não seja a minha vontade, mas a tua. E nós vemos, ele sai dali, e ele vai diretamente ao Calvário. E o que representou o Calvário? A maior vitória. A maior vitória, não houve outra vitória na Bíblia, não houve outra vitória na história da humanidade que se compare à vitória que Cristo conquistou no Calvário. Então ele negou-se a si mesmo, ele disse, não seja a minha vontade, mas a tua, e aquilo conduziu à maior vitória. Aleluia. E quando nós renunciamos à nossa própria vontade, dizemos, não seja como eu quero, Senhor, mas como tu queres, Cristo, Deus está pronto a nos conduzir à maior vitória, irmãos. É quando nós vencemos a nós mesmos. Aleluia.
Louvado seja Deus. Então é disso que se trata, irmãos. É disso que se trata. Agora, isso você pode dizer necessário, quando João disse isso. Em seguida, o que aconteceu com João? Ele foi decapitado. Cortaram-lhe a cabeça. E alguém poderia dizer, esse foi o fim de João. Foi o fim aqui desse lado, aqui nessa terra, foi o fim de João. Mas hoje ele está na glória, irmãos. Hoje ele está num céu, ele está lá esperando pela manifestação dos filhos de Deus, esperando pela manifestação desta igreja, quando Cristo, o tremendo batismo do Espírito Santo tomar lugar e nos posicionar, aquela adoção plena, e nos levar ao lar celestial. Agora isso passa por morrer e nascer de novo, para que esse batismo do Espírito Santo tome lugar e venha, seja manifestado em nossas vidas. É necessário que nós diminuamos para que Ele cresça. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe os nossos corações. E que Deus possa continuar falando a cada um de nós, ampliando essas palavras, falando aos nossos corações, tratando com nós. Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu falei que não sabia se seria 10, 15, 20 minutos. Eu nem anotei que hora que eu entrei, mas que Deus abençoe, irmãos. A palavra nos diz que não é por muito falar que nós somos ouvidos. Ela também nos diz ali, quando entrares na presença do Rei, sejam poucas as tuas palavras. Inclina-se mais a ouvir. Está vendo? Então que Deus abençoe essas poucas palavras, mas que isso possa produzir um efeito na vida de cada um de nós. E eu me coloco junto, eu me incluo nisso, porque é necessário que eu diminua, eu, pessoalmente, particularmente falando, que eu diminua para que Cristo cresça. Amém? Eu vou deixar aqui para o pastor Ariel orar pelos pedidos de oração. Vamos inclinar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelas instruções do Senhor nessa noite, Pai, e pedimos, Senhor, que o Senhor continue a falar em nossos corações, meu Deus. Nós precisamos, Senhor, é necessário que nós saiamos de cena, Pai, para que o Senhor possa aparecer em nossas vidas. Que as nossas vidas possam estar escondidas em Cristo, Senhor, nessa noite, Pai. Escondidas naquele lugar secreto, Senhor. Como o profeta nos ensina, Pai. Quando aquele sacerdote, ele entrava, Senhor, além daquele véu, Pai. Ele disse que aquelas peles caíam de trás de suas costas, Senhor. E aquele lugar era a prova de som, Senhor. E ele estava ali separado contigo, Senhor. Oh Deus, ajude que cada um de nós possa entrar nesse lugar, Senhor, santíssimo nessa noite. Senhor, escondido, separado contigo, Pai. Oh Deus, e que ao sairmos dali, Senhor, os nossos rostos possam resplandecer como o rosto de Moisés, Senhor. Que as pessoas possam ver Cristo em nós, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, Senhor, nessa noite, Pai, diante do Senhor, Senhor, nesta hora, damos, Senhor, uma oportunidade, Pai. Se há alguém entre nós nessa noite que não tem entrado naquele lugar escondido, Senhor,
mas que deseja estar contigo, Senhor, estar na sua presença. Nós queremos abrir essa oportunidade nessa noite. Eu te convido, se há alguém que ainda não é batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, mas que nessa noite você sentiu algo de Deus no seu coração, você tem ouvido a voz de Deus falar contigo, você gostaria de levantar a sua mão, aceitando ao Senhor Jesus? Há uma oportunidade. Se há alguém também entre nós nessa noite, que gostaria de ser lembrado em oração, que você deseja que Deus se manifeste mais através de você, para que você possa diminuir e Ele aparecer, e você reconhece que tem muito de você ainda na sua vida, tem muito dos seus pensamentos, muito dos seus desejos, muito da sua vontade ainda, que às vezes você faz coisas e você se envergonha daquilo e se arrepende daquilo. Você gostaria de levantar a sua mão dizendo: ore por mim? Aleluia. Nós vamos orar aí no seu lugar. Vamos orar. Senhor, há mãos levantadas, Senhor, nesta hora, pedindo, Senhor, que o Senhor ajude, Pai, a tirar, Senhor, aquele ego, tirar, Senhor, os pensamentos, tirar aquela vontade, Senhor, muitas vezes humana, que atrapalha o Senhor. Ajuda, meu Deus. Olha por esses irmãos, essas irmãs, Senhor, que têm levantado suas mãos, Pai, nesta hora, que querem ser lembrados em oração diante de Ti, Senhor. Que o Senhor possa ser manifestado, Pai, em suas vidas, Senhor. Que eles possam, Senhor, oh Deus, ser uma verdadeira testemunha do Senhor, representar o Senhor aqui na terra, Pai. E assim ajuda cada um de nós, Senhor Deus. Eu oro, Pai, por mim mesmo, Senhor. Eu quero ser melhor para Ti. Eu quero ser, Senhor, melhor cristão do que tenho sido, Pai. Oh Deus, tira de mim tudo aquilo que Te atrapalha, Senhor. Tira de cada um de nós tudo aquilo que atrapalha o Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. E assim nós Te agradecemos. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Não temos nada a acrescentar, apenas dizer uma coisa que o irmão Brana disse, que quando nós vencemos a nós mesmos, que destruímos o Ariel, então nós conquistamos a Deus. É nessa hora, quando nós derrubamos o ego, o orgulho, tudo aquilo que nos pertence, é quando nós conseguimos conquistar a Deus. Amém? Estou um pouco rouco também. Ultimamente a gente está pregando do lado de cachoeira, baixo temporal, e daí tem que gritar um pouco mais, né? Mas graças a Deus estamos ainda aí, né, irmãos? Ainda estamos aqui. Vamos orar por estes pedidos de oração. Irmão Osmar pede oração em favor de Ana Maria Somavila, por Cleusa Rosalino. Irmão Revelino pede oração em favor de seus pais. Irmã Evelyn pede oração em favor de sua saúde, que está em recuperação de uma cirurgia. Irmã Evelyn. Irmã Claudete de Rio dos Índios pede oração por seus filhos. Vamos orar, irmãos? Mais alguém deseja oração? Tem um pedido? Há muitas mãos levantadas. Nós vamos interceder e vamos orar. Querido Deus e eterno Pai,
aqui estão estes pedidos, Senhor Deus, e não chegaram aqui na presença de um homem, Senhor, mas nós colocamos na presença do Deus Todo-Poderoso, aquele Deus que cura, aquele Deus que liberta, aquele Deus que perdoa e salva pecadores, Pai. E aqui, Senhor, colocamos o sangue do Senhor Jesus Cristo entre essas pessoas e estas enfermidades, estes problemas que vêm assolando elas, Pai. E que o nome do Senhor Jesus Cristo, que tem o poder nos céus e na terra, e que todo mal seja repreendido agora, Pai, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Nós abençoamos estas pessoas e estes irmãos para a honra e a glória do Teu santo e precioso nome. Assim pedimos e agradecemos. Amém, Senhor Deus. Amém. Quem desejar, nós teremos a nossa vigília. Nós já vamos ficar aqui na peça de trás, depois deste culto. E vamos ter um pequeno lanche para quem desejar ficar. E vamos ter mais um companheirismo na presença de Deus. Quanto mais oração, mais poder. E amanhã é o nosso culto de ceia, né? E eu pediria para os irmãos, se vocês tiverem aquela mensagem em casa, trazerem amanhã, porque as pessoas são tão inconstantes. Se você tem essa mensagem, traga amanhã. Nós vamos ler alguns parágrafos juntos. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura, tá bem? E cairá exatamente no que o irmão Cláudio Omar falou nesta noite aqui, na oração, sobre o sacerdote entrando no lugar santo dos santos. E é ali onde que nós queremos estar, né? Amém? Que Deus abençoe no nome santo do Senhor Jesus. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça e eu não, que Ele seja adorado, que Ele seja exaltado. Ele é o autor da criação. Que Ele cresça, eu diminua, Ele é o tema da canção. Sou uma voz no deserto, mas eu sempre estou por perto, dono do meu coração. E como não adorar, se Ele é o pão, se Ele é a vida, Ele é tudo pra mim. E como não exaltá-lo, me dá força, me levanta e vai comigo até o fim. Se eu me humilho, Ele me exalta. Se eu choro, Ele me acalma. Ele é o amor pra mim. E como não adorar, se Ele é o pão, se Ele é a vida, Ele é tudo pra mim. E como não exaltar, me dá força, me levanta e vai comigo até o fim. Se eu me humilho, Ele me exalta. Se eu choro, Ele me acalma. Ele é o amor pra mim. Oh, 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 Ele é o amor pra mim. Ele é o amor pra mim. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça
seja adorado, que Ele seja exaltado. Ele é o autor da criação. Que Ele cresça, eu diminua. Ele é o tema da canção. Sou uma voz no deserto, mas Deus sempre está por perto, dono do meu coração.